Renascença. Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora, o espaço dedicado à análise dos assuntos europeus e nacionais, como sempre, com Begonha Inigas, Olivia Bonamici, bom dia, e bom dia, Sérgio Costa, mais uma vez. Bom dia. Para viva, Bom dia. Bom dia a todos. Eu sei que, Begonha, queres muito falar do mau tempo, novamente, o mau tempo que se faz sentir por toda a Europa. O que é que mais te atormenta? Não, o que quero falar é o que realmente interessa as pessoas, não é? Que todas as pessoas nestes dias de que falamos? Falamos do tempo, encontramos alguén no elevador, que mau tempo está, fiquei sin o chapéu, teño cabelo que isto é un desastre, este vento, esta chuva. Olha, Begonha, não, mas é realmente um gorro, incrível. Hoje estou a usar um gorro precisamente por causa do meu mau cabelo, que é um belo truque. Non, mas é verdade, porque é incrível. Eu xa fiquei sin 2 chapéus de chuva estes días na Galiza. Non poden ni imaginar o que foi estes últimos días e o que ainda nos espera con o próximo ciclone que vamos ter por cá. Tempestade de Domingos, exatamente. Domingos, Tempestade iso de é. Domingos, exatamente. Que entra xa mañá, ou xa noite e amanhã, por estas costas e tamén pelas do norte de Portugal, e então, se non nos chegaba con a tempestade anterior, en fin, que foi incrível aquí en Vigo, nin poden imaginar o que era andar pela rúa, non se podía sair, as xuvadas eran incríveis, non é? Mas é normal tamén por outro lado, claro. Nesta altura é normal. Deixa-me perguntar aqui ao Olivia, não me digas que estiveste outra vez, novamente, singing in the rain. Vocês não vão acreditar, mas um pouco, porque eu estava de férias e, portanto, eu fui uma semana de férias no sul do país e não apanhei com a chuva quase nenhuma. Portanto, vocês falam de uma outra realidade que eu não conheço. Olha, então no Algarve estava-se bem? No Algarve estava-se bem? Estava muito pouca chuveira e foi uma semana mágica mesmo. Não me digas Muito que bem. apanhaste sol, não me Como? digas que apanhaste sol. Apanhaste sol? Sim, apanhei bastante sol, sim, não é o verão, não é? Mas podem continuar a falar de chuva, não importa. Mas deu para dançar? Assim, tipo caribenho? Sim, Tipo... vais ouvir daqui a pouco o positivo da semana. Vamos então, já estão abertas aqui as hostilidades e fica aqui o convite para ouvir até ao final do programa. Vamos debater, e sim, os principais assuntos da semana neste Visto de Fora. O Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Atenção a este cenário. Estrelas de David colocadas à porta de famílias de judeus atacados ou insultados nas ruas, cenário que tem sido comum em França e na Alemanha. Olivier, não estamos em 1930, mas parece. Isto prova que o antissemitismo está, de facto, ainda muito enraizado na Europa e não só, ou é apenas um reflexo, diria que absurdo, mas temporário da polarização por causa do conflito no Médio Oriente? Não é absurdo, é vergonhoso, é criminoso. Não é... Quando tu vais colocar uma estrela de David... Eu não quis utilizar essas expressões. Sim, mas eu uso. Quando tu colocas a estrela da vida numa parede, quando tu houve no metro de Paris uma canção que comparou os judeus aos nazis, eu considero isto um crime. É uma vergonha, sobretudo esquecendo um ponto fundamental que nunca nos podemos esquecer, que é um judeu não é responsável da política de Netanyahu, da mesma forma que um muçulmano não é um militante do Hamas. Portanto, nós não podemos, e hoje em dia este drama desta situação, que depois há pessoas que colocam todas as pessoas no mesmo saco. E, portanto, o antissemitismo, da mesma forma que o anti-muçulmano, enfim, é de facto algo de gravíssimo que me preocupa. Até agora não tem havido em França e na Alemanha ainda agressões fortes, mas infelizmente eu acho que tem tudo para acontecer. Begonha, os anos 30 chegaram mais cedo este século. Sim, realmente. Eu pensava no outro dia, tudo o que aconteceu com os judeus, não é? Tudo o que aconteceu com os judeus nos anos do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, e agora, por um lado, estamos a viver estes movimentos antissemitas em toda a Europa, mas ao mesmo tempo, os próprios judeus, que para mim é o mais preocupante de tudo isto, estão a actuar também como actuaram com eles no passado. Nessa altura, porque o que está a acontecer também com os bombardeamentos em Palestina,
não é? Nesses campos de refugiados. Mas o problema é que aqui é o povo que está a pagar, é o povo que está a pagar por uma visão política, uma estratégia militar. Exatamente. Ontem, por exemplo, numa televisão em Espanha, estavam a entrevistar ao porta-voz das Forças Armadas de Israel, que por acaso fala espanhol, e estava a explicar. Realmente ele estava a defender o que eles estaban a facer. E cando lle colocaban esta pergunta, non é? Olla, non, como é que se sinten cando están a bombardear, por exemplo, campos de refugiados, non é? E eles dicían, aínda estaban a tentarse justificar e dizer, é moito grave este movimento antisemita na Europa, non é? En tantos países, mas tamén é moito grave, temos de ser objetivos como xornalistas, o que os propios israelitas están a facer con os campos de refugiados, non é? E isso leva-me a uma pergunta, Olivier Netanyahu não terá um futuro eventualmente muito longo no cargo de Primeiro-Ministro de Israel, ou pelo menos no pós-conflito. Esperemos que haja de facto um pós-conflito. Netanyahu poderá não ter muito mais tempo à frente do governo de Israel. Sim, apesar de Israel estar em guerra neste momento, portanto, sabemos muitas vezes que é muito complicado um líder, apesar de ser criticado, ser derrubado nesta altura. Agora, daqui a algum tempo, eu acho que sim, será muito complicado ele se manter no poder. Mas em relação à situação atual e o que acontece com o antissemitismo e não só, o discurso anti-muçulmano, eu queria referir aqui um texto que me surpreendeu bastante, que é um texto de Pedro Abrunhosa no Público esta semana, porque eu não conhecia esta vertente de Pedro Abrunhosa, eu só conhecia o músico, e vi um texto magnífico, mas sinceramente magnífico, de Pedro Abrunhosa, e ele acaba o texto dizendo algo que eu tento defender isto aqui, que é moderados de todo o mundo unidos. E este apelo à moderação de Pedro Abrunhosa, às vezes é preciso recordar isto, porque ainda há na Europa, na minha opinião, alguns políticos têm esta visão. Neste caso, eu considero que o presidente francês Macron tem tido uma visão equilibrada, de uma certa forma. Mas o lado moderado, hoje em dia, isto não faz vender. Infelizmente, a palavra, o que descreve Pedro Abrunhosa, faz parte de uma minoria hoje em dia. Hoje em dia, parece que é um mecanismo perigoso, é cada um está fechado na dor dos seus e minimizamos a dor dos outros. Mas é o que acontece nos conflitos, o que acontece nos conflitos, que ficas máis polarizado unha parte e a outra, non é? Mas por iso a moderação, por iso o diálogo, por iso as populações son as que máis están a sufrir, como dicía o Sergio, por decisões políticas. E, sin dúbida, o Pedro Abrunhosa, que eu adoro, o Pedro Abrunhosa é un grande poeta. As letras do Pedro Abrunhosa son poesía mesma. E en momentos moito decisivos. Mas então, há aqui por isso, este texto não me surpreende. Deixa-me fazer esta pergunta. O Olivier estava a dizer que os moderados são uma minoria. O que eu pergunto é, são mesmo uma minoria ou é uma maioria que está com medo da gritaria do extremo? Eu acho que os moderados, por sorte, ainda somos maioria e acho que nos inclúe a todos nós, não é? E há tantas pessoas que nos estão a ouvir e em todos os países, não é? Mas é isso. As decisões políticas dunha minoría, e por desgraza, os extremos agora están na ribalta, non é? E están a ter moita máis forza do que tiñan, mas as decisões dunha minoría, dos extremismos neste caso e nesta guerra, están a condicionar e están a motivar os asesinatos ou asesinatos en masa, porque, por exemplo, Netanyahu, o gobernante de Israel, é bastante extremista e estaba no pior momento da súa popularidade, no pior momento, con casos de corrupción a súa volta. E temos, por outro lado, a Hamas, que é un movimento terrorista, radical. Portanto, faz tudo isso quando havia uma aproximação de Israel com a Arábia Saudita. Exatamente. Mas quem é que está a sofrer? Quem é que está a levar a pior parte? Mais uma vez, o povo palestiniano. Que está nestes campos de refugiados. Portanto, é assim, mas a maioria moderada, e no caso da Europa, eu insisto, a maioria moderada, que nós vivemos en Europa e somos maioritariamente moderados, temos de alzar a voz e non podemos ficar calados ante isto. Fica esse apelo da Begonha e eu agora faço esta pergunta, Olivier. Lembras-te da Ucrânia? É que o conflito prossegue, não é? Mas agora é quase esquecido, ignorado. Quem é que está a beneficiar com tudo isto, afinal?
Eu acho que é Putin, que eu acho para mim é sem dúvida o vencedor invisível do conflito entre Israel e Hamas. Há um texto, por acaso, super rapidamente, porque foi publicado esta manhã, no jornal The Economist, do chefe das Forças Armadas da Ucrânia, que diz exatamente isso. Há, desta vez sim, uma preocupação oficial, agora, desde o texto publicado esta manhã no The Economist, da Ucrânia, dizendo que eles estão a sentir que há um cansaço ao nível do Ocidente, do apoio à Ucrânia. E de facto ele é um vencedor invisível, porque de facto a Ucrânia desapareceu do nosso radar. Segundo ponto, este conflito permite a Putin usar o seu argumento número 1, que é alegado para ele a hipocrisia ocidental de dois pesos, duas medidas. Vocês indignam-se das mortes ucranianas e não se indignam das mortes dos países árabes. Ele estava à espera disso. Ele estava claramente à espera disso e estava à espera do quê também? É preciso dizer a popularidade de Putin em muitos países do mundo, porque é uma realidade também. E o facto, por exemplo, de ter recebido dirigentes do Hamas vai reforçar, não tenho dúvida nenhuma, a popularidade de Putin em muitos países e porque ele quer claramente ser o líder do chamado Sul Global, chamado uma ordem novo. E para mim, por isso, ele é o vencedor invisível neste momento do conflito. Mas a guerra continua, sin dúvida. Isto beneficia ao Putin e as últimas noticias que temos en directo nesta guerra da Ucrania, entre a Ucrania e a Rusia, depois da Rusia invadir a Ucrania, é que a Rusia lançou nesta última noite, uma oleada massiva de drones. Tem feito os ataques mais fortes. Exatamente, mais forte, contra várias regiões, não só zonas da Ucrânia. E então, a Ucrânia está a tentar repeler precisamente com todo o material, o armamento enviado por nós e por tantos países, não é? Estas dezenas de ataques. E claro, a Rusia, entretanto, está a preparar novos ataques e novos asaltos masivos. Por iso, a nosa labor e a labor xornalística tamén é informar sobre isto, non deixar de informar, aínda que teñamos como primeira noticia ou como unha das primeiras noticias o que está a acontecer efectivamente entre a guerra entre Israel e Hamas. Non podemos esquecer isto porque a nosa Europa, e sobre todo é verdade que está todo relacionado, porque este conflito no Próximo Oriente está a beneficiar, sin dúvida, como dicía Olivier, ao Putin. Mas, olha, Olivier, a guerra non acabou, esta guerra entre a Ucrania e a Rusia non acabou e non sabemos o que pode acontecer, mas temos de apoiar a Ucrania mais do que nunca. Muito bem. Vamos olhar agora para a Espanha. Begonha, eu já regresso a ti, porque estás particularmente interessado em falar deste tema, mas temos que olhar, Olivier, para o acordo de Sánchez com os independentistas. O que dizer deste acordo? Não está Sánchez a brincar com o fogo? Bem, está a brincar um pouco com o fogo, porque o que vai ser interessante é ver depois. Ele é um grande estratega e para mim não é uma grande surpresa que tenha acontecido. Aliás, temos falado disto aqui. Pronto, ele vai chegar a acordo, vai governar o país, resta saber depois quanto tempo. Porque a grande questão aqui que é ele ficou na segunda posição nas eleições espanholas, um pouco como António Costa há alguns anos, quando Passos Coelho ficou no primeiro lugar, mas depois já está. Para mim o jogo da democracia funciona assim, claro, que a partir do momento em que tu não consegues uma aliança, é normal para mim que tu não governas. Para mim não me choca em nada que o Ferro não governe. Portanto, ele não consegue aliança, tem que sair. Portanto, é alguém que tem que encontrar um novo consenso. Sánchez conseguiu, e vai conseguir, não tenho dúvida, vocês consenso, mas com que preço? Eu diria, há dois preços que ele pode pagar. Primeiro, com o tempo, que para mim é um governo super fragilizado, e para mim vai ser muito complicado para ele governar. E segundo ponto, dentro do seu próprio partido, vamos ver este fim de semana, eu acho que é uma consulta, os militantes do PS do PSOE vão pronunciar-se sobre este acordo, sobre esta amnistia, de forma indireta na pergunta, mas essa é a grande questão. Portanto, para mim, sim, Sánchez sai reforçadíssimo, portanto, ele vai governar. Isto é incrível, mas eu acho que a curto prazo mesmo ele vai ter imensas dificuldades. Begonha, acreditas que, já falamos disso aqui, de resto será muito difícil Sánchez manter-se por muito mais tempo
no poder em Espanha, independentemente dos acordos que vai conseguindo estabelecer com a esquerda mais radical e também com os independentistas, se bem que ainda nada está muito claro em Espanha. Exatamente, vamos por partes. Neste visto de fora contamos cun francés e unha española. A española, por acaso, está a viver metade do tempo en España e metade en Portugal. Por tanto, algo coñece e está a testar a realidade do país. Por tanto, neste caso, o acordo aínda non está fechado. Noticia número 1, titular número 1, porque temos o Puigdemont que está desde Bruselas a tensionar a investidura, como ontem os adiantaba quando estábamos a preparar o programa, até o último momento, sin dúbida. Temos como un 90 e tal por cento de posibilidades, de hipóteses, e eu acho que vai ser así, de que realmente se chegue a este acordo. Chegouse e fexouse o acordo con unha parte do independentismo da Cataluña, non é? Esquerra Republicana da Cataluña, mas falta o máis decisivo, que é o acordo con Junts, que é o que está a exixir Junts, e é o medo que temos moitos españois, ao Pedro Sánchez, alén da amnistía, que é o que está a exixir o Junts de Puigdemont a Pedro Sánchez para ser investido, para dar eses 7 votos, eses 7 lugares no Parlamento que precisa o Pedro Sánchez, o sí deles para ser investido. Esa é a pergunta do millao, non é? Sí. As negociações, segundo sabemos, están a continuar e todas as noites e até a madrugada entre PSOE e Junts en Bruselas, mas o Puigdemont está a tensionar moito a corda porque quer demostrar que ele o que manda, e iso é moito perigoso. E depois, desde o que é a população, a xente normal da rúa, que é o que preocupa aos españois hoxe? Que é o que preocupa? Pois é algo moito grave que non se está a falar tanto en Portugal, mas que é o que máis nos preocupa aos españois, que son, alén do acordo de amnistía, qual é que foi a cedencia por parte de Pedro Sánchez para con Cataluña, no caso do acordo con Esquerra Republicana, que goberna na Cataluña, 15.000 millóns de euros de condonação, de perdão, da dívida pública da Cataluña para com o Estado espanhol foi perdonada. Isso pode levar isso é gravíssimo. Regiões, não é? Exato. Claro, é gravíssimo, porque poño un exemplo, o orzamento da Galiza, da Comunidade Autónoma da Galiza, para o próximo ano son 12.000 millóns de euros. E o que se lle perdoou a Cataluña foran 15.000 millóns de euros. É dicir, con todo o que se perdoou, daría como máis é unha parte só do orzamento da Galiza. Por tanto, isto crea moita desigualdade entre todas as comunidades autónomas espanholas. Será, portanto, um processo, sem dúvida, muito complicado. Sim, muito complicado. Muito bem, já olhamos para os assuntos europeus, temos que olhar agora para os assuntos nacionais. O Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Nos últimos dias, sondagens mostram que o Chega está a subir. O PSD não capitaliza descontentamento com a situação no SNS, nas escolas, nos serviços públicos. Em algumas sondagens, o PS segue mesmo à frente do PSD. Olivier, surpreende estes resultados das mais recentes sondagens em Portugal? Não me surpreende. Eu diria, talvez, a única surpresa que eu chego neste momento nas sondagens é o primeiro partido político em Portugal das pessoas entre 35 e 49 anos de idade. Que tem um papel muito importante na economia, mas exemplo. Isto é super importante, esta notícia. Quer dizer, nas sondagens ainda, mas a sondagem é sempre a fotografia de um momento, mas primeiro partido político entre 35 e 49 anos. O Chega cresce, eu acho que vai continuar a crescer. Para mim não é uma grande surpresa, está 15% mais ou menos nas sondagens, eu acho que tem uma boa margem ainda do crescimento. O que é que eu lamento um pouco nesta sondagem, a que me faz um pouco confusão, é que a pergunta para mim que se devia colocar neste momento era, eu acho que a pergunta das perguntas, que é ao eleitorado do PSD, porque o PSD, segundo as sondagens, não é? Podia perfeitamente governar com o Chega e com a Iniciativa Liberal. Bom, só que sabemos que neste momento a posição oficial do PSD é não governar com o Chega.
Bom, só que o Chega quer ministros. Bom, sabemos que em Espanha o PP chegou a acordo, não há sem problema nenhum com o Vox. Não há, é uma visão claríssima por parte do Partido Popular Espanhol. Mas em Portugal não sabemos isto. Sim. E a pergunta que eu acho que faz falta é fazer pergunta ao eleitorado do PSD num instituto de sondagem. Querem ou não o acordo com o Chega? Porque vai ser a chave. E a grande questão é que eu admito que não sei responder a isto porque não há sondagens sobre isto. Portanto, porque é a chave. Se o eleitorado do PSD aceita seguir a via do Partido Popular Espanhol, que é, sim, não há problema nenhum, o nosso inimigo número um é o socialismo, e neste caso fazemos acordo com o Chega, então as coisas ficam mais claras. Mas nós não sabemos o que é que realmente pensa este eleitorado de 25% do PSD sobre um eventual acordo com o Chega, porque vai ser a chave das próximas eleições em Portugal. Begonha, concordas? Tem que haver esse esclarecimento, mas a verdade é que nas últimas eleições, quando houve, enfim, a percepção de que o PSD poderia coligar-se ou olhar para o Chega como partido para uma solução de maioria de governo, o Partido Socialista acabou com maioria absoluta. Sim, Muito olhas para as sondagens. Mas o que estou a olhar são sondagens, mas estou a olhar, digo que o Costa tem de estar muito contente, porque realmente o PS, com tudo o que está a acontecer com a saúde, que vamos falar, a crise na saúde, que é gravíssima, com tudo o que está a acontecer, o PS continua estacionado. E temos um PSD a derrapar. E temos um Chega cada vez a acelerar máis. Mas sim, sin dúbida, a chave de todo isto está no que dicía tamén Olivier e no que comentábamos, non é? Posíveis acordos ou non de gobernação ou acordos de apoio para a investidura, porque no caso, por exemplo, o que falaban de España, do Feijóo con a Vox, foran simplesmente acordos para a investidura, só iso, só iso, inicialmente. Mas todo depende do que o Chega quera e até onde que quera chegar o Chega. E, sin dúbida, Montenegro vai ter de mudar, estarán agora a avaliar, a analisar todas as sondaxes, non é? No cuartel xeral do Passará do PSD. seu ponto de vista por alguma incapacidade do atual líder do PSD? Non sei, mas sin dúbida non está no seu mellor momento, non é? Se viu as súas declarações tamén na Madeira, como é que se viu a súa presenza na Madeira, falar antes do que o líder da Madeira, non é, que gañou as eleições na Madeira. En fin, acho que agora terán de avaliar, de ver se se muda ou non a estrategia do Luís Montenegro, porque estas sondaxes dicen claramente que os portugueses de centro-direita não estão muito satisfeitos. A maioria desse eleitorado não está satisfeito com Não está satisfeito e por isso isso está a beneficiar, sem dúvida, e muito a Chega. Deixa-me ouvir também o Olivier sobre a questão Luís Montenegro. Poderá revelar alguma incapacidade do atual líder do PSD? Rapidamente, Olivier. Sim, rapidamente, eu acho que é um pouco cedo para dizer isto. É um pouco cedo, eu acho que a situação com o Chega é uma situação muito complexa que acho deve dividir o eleitorado social-democrata. E ele está numa posição um pouco complexa, porque ele pode dizer isto agora, mas poderá eventualmente mudar de ideias depois. Pedro Sánchez, por exemplo, a questão da Espanha, estava fora de questão. Que mudou de ideias. Sim, é isso. Mas exatamente é isso que eu estou a dizer, que é uma coisa sempre que acontece, e vimos também na Madeira, ou seja, uma coisa que acontece antes de uma eleição e depois tu precisas de alianças. Portanto, ele pode dizer isto, mas se calhar ele ou um outro líder na altura do PSD poderá eventualmente haver uma mudança para depois, lá está, para conseguir chegar ao poder. No, e depois que temos, é muito preocupante o da franxa etária dos 35 aos 49 anos em Portugal, como é que tem aumentado, não é? Entre essa franxa etária o número de votantes ou hipotéticos votantes radicais, não é? De direita entre essa idade em Portugal. E isso indica, sem dúvida, a franxa etária mais fragilizada com os impostos, com a precariedade, mais desencantada. Portanto, continua a ser os votantes do PS, continua a ser os votantes de máis idade, non é? Sim. E todo iso, os analistas dos diferentes partidos, as equipas dos diferentes partidos, sin dúbida que están a avaliar, a analizar e a ver, e Luís Montenegro vai ter, sin dúbida, de mudar de estrategia, porque, aínda que falte moito para as eleições, temos as eleições europeias será um teste a porta, não é? Para o próximo ano. Será o grande teste para
Luís Sim, sem dúvida. Montenegro. Vamos avançar para outro tema. Esta semana, em entrevista à Renascença e Jornal Público, o secretário de Estado do Desporto falou, claro, do Mundial de 2030. Diz estar esperançado que Portugal acolha mais do que uma dezena de jogos, mais do que 10 jogos, mas, Olivier, há aqui um dado a reter. Ele não garante que Portugal possa acolher jogos da fase eliminar, aquela grande fase do Mundial mais atrativa. Portugal não tem garantido jogos dos 16avos, dos 8avos, dos quartos da meia-final. Achas isto normal? Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer mesmo. A grande questão não vai acontecer jogos? O quê? Não há risco disto acontecer. Portugal vai acolher, posso dizer, vai acolher jogos da fase de eliminação direta. A questão não é essa. A questão para mim é mais a questão se Portugal vai acolher um jogo a partir das meias finais. Bom, seria para mim escandaloso que isto não acontece. Porquê? Porque assim, a partir do momento em que há 3 países, não é? Bom, a Espanha, tendo o país com mais peso, não me escandaliza que seja a Espanha que organiza a final. Marrocos também vai ter que organizar um jogo da meia-final. O único país do continente africano entre os 3, se não organiza um jogo da meia-final, é uma vergonha. Bom, não é, a Espanha não vai organizar os 4 jogos, não é? Os 5, claro. 4 meia-finais e a final. Então, são 5 jogos entre a meia-final e a final. Se a Espanha organiza o jogo da final, Marrocos um outro da meia-final, e Portugal, como é óbvio, seria para mim escandaloso que Portugal não organizasse um jogo da meia-final. Mas isso já não devia estar garantido. Bom, mas são negociações, porque um problema ali é que há uma notícia desta semana que é um pouco estranha, dizem que os 3 países da América do Sul, Argentina, Uruguai e Paraguai, a partir de iam organizar os 3 primeiros jogos, mas agora querem organizar mais jogos. É loucura. ou seja, é loucura. Qualquer país agora são jogos. Agora vai haver jogos assim entre eles, de poder, luta de influência, de poderes, cada um quer organizar o máximo de jogos possíveis, na verdade. Então temos que esperar. Temos que esperar. Begonha, mas não dá a sensação que Portugal está aqui a servir ou serviu de muleta para a candidatura espanhola? Peço desculpa à provocação. Não, para nada. Temos de olhar sempre as coisas em conjunto, não é? Como eu explicava antes, como estou de um lado para outro, temos de olhar. E, de feito, quase nos está a destacar isto porque o principal problema que temos cá, por um lado, são as exigências de Marrocos, porque aquí, como isto foi unha candidatura tan surreal, como tiñamos dito, non? Primeiro, as exigencias de Marrocos, que é o que vai organizar Marrocos, porque Marrocos, como eu tiña explicado cá, até quería organizar a final, en fin, era tamén un bocado surreal. E depois, sin dúbida, Portugal terá de organizar unha semifinal, non é? Foran os 2 grandes países que desde o primeiro momento apostaran nesta candidatura conxunta, e eu acho que van ir do mesmo lado, e España vai permitir e vai ceder e vai facer o posible para que Portugal teña un peso. E, de feito, o que se destaca na imprensa española é que Portugal vai organizar varios xogos e tamén dase quase por feito de que vai organizar pelo menos unha das semifinais. Iso está feito. Depois, claro, lóxicamente, os países envolvidos de Latinoamérica, do sul de América, van querer ter máis peso, mas iso xa son as politiquices, as exixencias, tentar presionar a corda, não é? Mas todo parece bastante claro, não é? E Sérgio, não te preocupes, vai haver jogos no Porto, não te preocupes, Sérgio. Vais levar a família toda, está tudo do Dragão. Mas eu vais levar a família toda. Mas atenção, Lisboa não fica muito longe, sítio onde eu estou. A cidade do Porto. Olha, e a quantidade de galegos. Portugal não é assim tão grande. E a quantidade de galegos que van estar a torcer no Porto e vai ser, eu acho que vai ser um momento único, sem dúvida, e vamos pensar. Seria incompreensível não haver uma meia-final em Portugal no Mundial 2030, seria incompreensível não haver o grande momento deste programa. Exatamente, e vai haver. Depois de tanta luta por este Mundial, vai haver, e vamos torcer por isso. E agora desde vamos Espanha a outro também. grande momento, porque Portugal é um país pequeno, mas tem muitas expressões populares. Índice de Tugalidade. Senhoras e senhores, temos 2 jornalistas que vivem há muitos anos em Portugal e por isso é neste momento que queremos saber se a Olivier e Begonha sabem o que é que significa determinada expressão. E para hoje temos, eu acho que é muito fácil, vou começar se calhar pelo palpite da Begonha. O que é que significa engolir sapos?
Engolir sapos é ter de engolir, de tragar moita coisa e se aguantar, non é? Engolir sapos é numa situação muito difícil, tu tens de estar caladinha, engolir, aguantar e sem dizer o que queres dizer, porque pronto, tens de aguantar, mesmo. Qual é que é o teu palpite? Não, mas sim, aceitar uma realidade que dói. Por exemplo, após uma semana magnífica de férias, fui trabalhar esta manhã, tive que engolir um big sapo. Um big sapo. E sabem porque é que se diz engolir sapos? Eu vou explicar muito rápido. Deu-se por causa de uma das histórias escritas na Bíblia, as pragas do Egito. Uma das pragas constituía uma invasão de milhares de rãs por todo o território egípcio e durante a preparação dos alimentos, as refeições, lá estavam os sapos de um lado para o outro. Portanto, invadiam as cozinhas, os quartos, as casas de banho e de vez em quando alguém acabava por engolir um sapo. Exatamente, e assim ficou. Como uma expressão que significa suportar situações desagradáveis sem dizer nada. Foi o nosso índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. E agora queremos muito saber os positivos e negativos da semana. Começamos com os negativos e contigo, Begonha. Pois os negativos, o negativo da semana non pode ser outra coisa que a crise que temos máis unha vez nas urxencias, nos centros de saúde, na saúde pública en Portugal. Por favor, de ambulancia da Guarda, por exemplo, estou a ler agora no público para o Porto, doentes urxentes demoraran até 2 horas, mas vamos ver. E con todo o que está a acontecer, con esta crise, con a falta de médicos, por favor, señores do goberno, políticos, façan alguma coisa, tanto que se fala do sistema de saúde, do sistema de saúde portugués, que é tan bom, mas está a sofrer pelas costuras, está-se a romper aos bocados, non se pode aguantar máis, a saúde e a educación é prioritaria. Isto está a ser titular xa en moitos lugares do mundo, por favor. A imaxe do Portugal tamén está en xogo. E, sobretudo, a saúde dos portugueses. Teresa, temos que isolar esta expressão, este apelo da Begonha e enviar para a reunião de amanhã entre médicos e governo. Vamos enviar uma pen que vai de repente soar na reunião. Olivier, o teu negativo? Eu falo de uma pequena experiência em Lagos esta semana, mas o negativo, portanto, negativo em Lagos. Eu quero muito contar esta história assim. O positivo em Lagos. Portanto, o negativo tem a ver com algo que eu admito que eu tenho imensas dificuldades, isto tem a ver com a minha mentalidade. Muitas vezes é uma luta que eu tenho aqui em Lisboa com alguns franceses que não entendo como é que um estrangeiro que vive aqui em Portugal após 2, 3 anos nem sabe dizer eu sou, tu és, ele é. Não entendo. A mim que eu não entendo. E até escandalismo, neste caso em Lagos, com alguns britânicos. Portanto, eu tenho esta luta muitas vezes em Lisboa com franceses. Não entendo. E lá o que aconteceu, algo inacreditável. Eu estava a falar com um inglês. Eu sou. Em Lagos. Em Lagos. Eu sou. Ele diz, mas tu não sabes a palavra eu sou? Ele diz, no, sorry, I'm here since 2 days, não é? 2 days, não, não 2 years. Oh, wow! 2 anos. Não sabe conjugar o verbo ser. Mas eu não entendo. Ou seja, há algo que não entendo, é que posso entender que as comunidades que sejam francófonas, vivem muitas entre eles, ou que temos uma atração para as pessoas que vêm do nosso país. Agora, não dominar minimamente. Não estou a falar do nível de tugalidade aqui, mas conjugar o verbo ser após 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas, porque isto preocupa-me imenso, que não é só questão da língua, é questão da cultura. Tu vens de um país... A língua é uma das bases da cultura. Tu vens de um país que tem uma grande cultura, uma grande língua. E tu não sabes que é Fernando Pessoa, tu não sabes que é Luís de Camões. Eu admito que é uma coisa que sempre, nunca entendi. É uma negativa da semana. Deixa-me aqui dizer que eu recordo-me de ouvir o Olivier na Renascença, estás cá, que é há 20 anos. Certo. Há quase 20 anos e já falava perfeitamente português. Incrível. Muito bem. Eu acho que o segredo também às vezes é apaixonar-se por uma pessoa do país, não é? E assim não há desculpa. Vamos aos positivos da semana, Begonha. Pois os positivos da semana, teño 2 positivos e son 2 mulleres. Unha chamase Carla Suárez, que é a xornalista portuguesa do Xornal de Noticias, que esteve cá na nosa sede semana pasada, teve un problema grave de saúde, mas por sorte ela xa está no Porto
e foi moito ben tratada pelos servizos de saúde galegos, non é? E neste caso sí que a parcería entre a Galiza e Portugal funciona e a Carla foi moito ben atendida tanto nas urxencias como no hospital cá en Vigo e depois foi transferida para o Porto. Entón, síntome moito ben de poder o ter contribuído para que a Carla, pelo menos, hoxe estesa entre nós, non é? E hoxe estesa na súa casa. E a outra muller que para min foi protagonista esta semana chamase Aitana Bonmatí, que é a xogadora española de fútbol femenino que gañou a bola de ouro. É un orgullo para cualquier española, para cualquier muller, ter como exemplo, eu, por exemplo, os meus fillos, explicar e dizer, Aitana gañou a bola de ouro e é unha grande xogadora e unha grande persoa, além de todo o que aconteceu, non é? Coas polémicas da selección de fútbol española, cá temos un exemplo. E temos dois exemplos de mulleres coraxosas, a Carla e a Aitana. Muito bem. E tu, Olivier, vamos agora saber o que é que essa viagem tem assim de tão surreal. Bom, então, exatamente. Agora, o negativo é do negativo, mas o positivo tem a ver com a comunidade britânica de Lagos. Lá está, moderados, como diz a Brunhosa, moderados univos, porque falei do lado negativo, agora o lado positivo, que é a minha experiência mágica com esta comunidade britânica em Lagos. E aconteceu algo de mágico este fim de semana. Eu estava a almoçar numa tasca e simpatizei com duas pessoas da mesa ao lado, dois britânicos que se apaixonaram por Portugal, mas eles, lá está, não falam português, mas é normal. Estão cá uma semana e eles apaixonaram-se. E depois, no dia seguinte, convidaram-nos para um pub inglês à tarde, na Praia da Luz, perto de Lagos, para ouvir um crooner, músicas dos anos 60, 70, dos Beatles, Rolling Stones. Foi um momento de magia. Lá à tarde nós dançámos de penu na rua. Pessoas de 70, 80 anos que estavam super bem dispostos. Uma espécie de comunhão lá à tarde, a dançar, a rir, a falar. E depois, pequeno momento de magia no fim, porque claro que irritei-me depois com eles, com algum deles. Vocês conhecem, não é? Ah, vocês não sabem falar português. E houve um momento incrível que havia 5 ingleses ao meu lado e estava a dar uma espécie de lição, a dizer, bom, ok, repeat after me. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, eles são, vós sois, mas vós sois, eles são. E adorei este momento de comunhão com a comunidade britânica na região de Lagos. Olivier, tu estás mesmo apaixonado, estás mesmo, Sim, não sei quando nos vais anunciar o teu casamento, acho que não vai demorar. Mas eu não falei disso, eu falei da dança. Claro. Em Mas Lagos. nota-se, Claro. Olivier, estás mesmo, tu já ficaste, já caíste na rede, hein? Muito bem. E assim terminamos mais um Visto Fora. Olivier Bonamici, Begonha Inigas, Sérgio Costa, obrigada. Um abraço, bom fim de semana.